Então, boa noite a todos vocês que estão aqui hoje para falar um pouquinho do tema pai, né? Como a gente está chegando aí pertinho do Dia dos Pais, eu resolvi contribuir um pouquinho com vocês para falar um pouquinho da minha experiência com relação aos movimentos voltados ao pai, né? Tudo aquilo que se mostra muitas vezes com a nossa relação com a energia masculina, com a nossa relação com o pai. E para começar, eu vou tirar uma carta aqui, né, para nossa aula de hoje. Essa carta vai nos auxiliar para aquilo que a gente precisa do tarô sistêmico, tá? Que eu também ensino para vocês. Ah, olha só, a carta que saiu foi a carta das mulheres, né? Da comemoração das mulheres. E daí vocês vão falar, nossa, mas a gente vai falar do pai, né? O que aqui, por que saiu uma carta voltada às mulheres? A comemoração é uma carta muito de festa, de comemoração, de liberdade. E eu percebo que dentro dos movimentos de constelação, muitas vezes esse olhar para o pai, ele precisa primeiramente passar pela liberação da mãe. Por que que eu digo isso? Porque dentro de uma família, dentro de um casal, os filhos têm uma tendência muito grande a tomar partido de um ou de outro. E na grande parte das situações, as pessoas, né, os clientes, as pessoas como um todo, tomam partido do lado da mãe, porque foi a mãe que muitas vezes sofreu, viram a mãe passar por situações. Não é regra, não é todos os casos, mas a grande parte é essa, até cultural, né? Onde a gente vem de uma cultura onde as mulheres não tinham tanto poder de essa liberdade de falar, de se separar, de ir para o mercado de trabalho. Então, isso é uma coisa muito recente. E a gente colhe ainda um pouco desse quadro cultural, tá? Que vem lá de trás, da história, né? Um pouco também. E para começar, eu vou falar assim: não tem um certo, não tem um errado, não tem aqui. A gente tenta sempre sair um pouco do julgamento e mostrar aquilo que é. E quando um casal, né, briga e uma criança vê essa briga, ela normalmente então toma partido daquele que ela acha que é a vítima. E normalmente a criança ela vê a mãe como a coitada, como uma vítima. E dentro da constelação com os movimentos, a gente mostra lá depois que por algum motivo ela teve que passar por essa situação, que não existem vítimas, né? Existem situações que a gente atrai. Então, que sim, a mãe sofreu talvez algumas situações, mas que se não fosse por esse homem, que é o pai dessa cliente, dessa pessoa, seria por um outro homem muito parecido, porque ela estava vibrando numa energia que talvez ela já trouxe da mãe, da avó, que é uma energia de tristeza, de submissão, de ser traída, de ser humilhada. E quando a gente entra nesse contexto e vê tudo isso, é como se a gente culpasse o pai. E quando a gente culpa o pai, acha que o pai é o agressor, acha que o pai foi o culpado de tudo que a mãe viveu, de tudo que você viu, a gente acaba excluindo o pai da nossa vida. Então, ontem nós tivemos um grupo de constelação e eu vou contar para vocês um pouco de um movimento que aconteceu lá, porque ainda está bem na minha memória, né, esse movimento. E não vou citar nome de ninguém, nem é para dizer o que está certo, o que está errado, mas sim para a gente aprender com esses movimentos, né, para aprender com essa história. Então, a cliente, ela me trouxe uma situação onde o filho dela, homem, tem depressão. E como ele já é de maior, tem uma idade
mais avançada ali, já um homem, né? Já um rapaz, eu falei das condições de limitações, muitas vezes, de olhar para esse rapaz, que a gente olharia mais para ela, né? Porque dentro da constelação, a gente olha para a pessoa que sente uma insatisfação, que a pessoa que está incomodada. Então, essa mulher, essa cliente estava incomodada com a situação do filho, mas como esse filho é adulto, eu preciso dizer para ela ali, ou né, também para vocês que não sabem, que ele tem uma liberdade também de escolher se ele quer ou não sair dessa situação. Como ele é um adulto, e eu também trouxe a informação de que pode ser que ele está carregando algo dela. Por que que eu digo isso? Porque é muito comum dentro da constelação a gente trazer coisas dos nossos pais, mesmo sendo adultos, tá? Mesmo já na fase adulta. E o que mostrou-se, né? Coloquei um representante para essa mulher, eu pedi para ela escolher, era uma constelação online, e ela escolheu um representante para ela, e essa representante estava magoada com a mãe, ela olhava com mágoa para a mãe, virada de costas para o pai. É como se ela estivesse entre os dois. Ou seja, ela estava magoada com os dois, né? Provavelmente em alguns momentos ela entrou energeticamente ali, ela viu brigas, ela viu situações, e é como se ela estivesse no meio daquilo. São memórias, muitas vezes, da nossa infância mesmo. Então, ela olhava para a mãe com mágoa e ela estava de costas para o pai. Então, a partir daquela cena, eu fui fazendo pequenas falas, dizendo para ela, dizer para a mãe que ela se sentia ainda magoada, que doeu tudo aquilo que ela viu. E não estou dizendo que a mãe é culpada e nem que a cliente é culpada, tá? A gente só está trabalhando os fatos. Aquilo que ela interpretou e que ainda refletia na vida dela e dos filhos, né? E quando ela foi falando, foi ficando mais leve. Aí eu pedi para a representante da mãe dizer para ela que sentia muito por tudo o que ela viveu, porque ela nem tinha ideia de que foi tão forte assim. A representante da mãe se mostrava muito bem. Então, não tinha essa percepção de que a filha sofreu tanto assim com as situações. E pedir para a mãe, para essa representante da mãe, liberar essa mulher para olhar com amor para o pai. Porque o pai, ele teve muitas situações, ele se separou, ele traiu a mãe, né? Teve outra família, e teve muito julgamento. E quando ela fez esse movimento de liberar a filha, né, a cliente que estava sendo constelada, para que ela pudesse olhar para a mãe, ficou nítido assim uma coisa de eu preciso desse pai, sabe? Por mais que eu ouvi tanto desse homem, ouvi tanta coisa dele, eu preciso desse pai, eu preciso desse colo, eu preciso desse masculino. E foi muito interessante porque quando ela conseguiu chegar próximo do pai, eu representei também para ela ali, eu trouxe representantes dos filhos, que eram 2 meninos. E o quanto isso refletia nesses meninos, porque a energia masculina estava sendo excluída. E ela tinha 2 filhos homens. Percebem? Então, ela excluindo o pai, ela refletia muito isso nos filhos dela, por serem homens. E também, olha só, e também na relação dela com o próprio marido. Eu coloquei um representante do marido dela, o marido dela se mostrava muito carinhoso com ela. E ela parecia uma estátua de fria. Sabe aquela coisa, eu sei que ele está aqui, mas eu não confio, eu não me abro para ele, não posso demonstrar carinho porque eu não confio nos homens. E não tinha nada a ver com esse marido, tinha a ver sim com a relação dela com o pai. E isso, gente, é quase 100% dos relacionamentos
as situações que a gente vive com o nosso cônjuge, marido, mulher, na grande parte, situações que ainda vêm da nossa família biológica ali, dessa família, a primeira família ali, nosso pai e nossa mãe, nossa história. É como se o João, ele casa com a Maria. O João, ele leva uma mochila, que é a mãe, o pai, os avós, a história de vida dele. E a Maria também, ela vem com a mochila dela, o pai, a mãe, os avós, a história de vida da Maria. E quando eles entram para um sistema, muitas vezes isso se reflete lá dentro. E muitas vezes eu brigo com o marido, achando que eu estou brigando com o marido, mas ainda estou brigando com o pai, com meu pai, em nome da minha mãe. Olha que loucura. Tá? E isso é um processo muitas vezes muito inconsciente, tá? Não é uma coisa que a gente faça conscientemente. Às vezes tem terapeutas já com grande caminhada que vêm à tona ainda situações como essas, porque está lá, ainda no aspecto inconsciente, e que precisa ser trabalhado, e vai sendo trabalhado. E a minha primeira constelação que eu fiz para mim, Suleine, que na época não era terapeuta, eu fui fazer a primeira constelação para mim, foi nessa primeira constelação que eu percebi a minha relação de arrogância perante o meu pai, de também julgamento. E eu não tinha essa percepção até então, porque eu tinha uma relação na minha cabeça saudável com meu pai e com a minha mãe. Eles eram casados, hoje a minha mãe já é falecida, né? Meu pai ainda é vivo, muito presente na minha vida. A gente tem uma boa sintonia, nossa, acho que hoje ainda mais. Mas na época eu tomei muito partido da minha mãe, de situações talvez bobas, porque não teve violência física que eu lembre, não teve álcool, droga, algumas coisas mais sérias, traição que eu tivesse percebido alguma coisa ou visto, mas tem o que todo casal tem, situações de intrigas, de momentos de discussão, que é um casal, do meu ponto de vista, acredito que todos têm, mas que às vezes a gente faz de conta, não existe, né? E a partir dessas intriguinhas, eu tomei partido da minha mãe contra meu pai. Muitos momentos, provavelmente, e aquela minha representante se mostrou muito isso, assim, mostrou o quanto eu julgava meu pai, o quanto eu estava sendo uma postura muito arrogante, uma coisa muito feia de ser visto. Quando eu vi a minha representante, eu falei, nossa, que feio, nossa, que feio, foi muito feio que eu vi. Mas eu não tinha essa percepção, não tinha. A partir daquele momento, muitas fichas caíram, né? E veja bem, eu estava num processo de buscar, eu busquei um concurso público, né? E daí eu fui entendendo que quem busca muito segurança, estabilidade, busca muito pai. Poxa, eu pensei, eu que tive um pai presente ali, né? Que teve os seus conflitos. Imagina quem não teve o pai presente, quem, né, teve situações mais graves aí. Como fica isso internamente? Não tem uma regra, tá? Porque muitas vezes não é nem o que aconteceu, mas a forma como você interpretou isso. E isso se refletia na minha vida com meu marido, isso se refletia também com meu filho, porque ele também é um menino. Então, se eu excluo o masculino, muitas vezes eu me torno masculina. Eu não posso confiar nos homens, eu fico masculina. E, gente, tem muita mulher masculina. O que é uma mulher masculina? É aquela que toma frente, aquela que manda, aquela que controla.
é uma mulher que não confia no homem, que ela às vezes nem tem um homem, ela dá conta sozinha. E eu não tinha essa percepção, né? Eu fui vendo a partir dos movimentos da constelação, que eu tinha que voltar para o meu, me curar com o masculino para mim voltar para o meu feminino. Não querer excluir esse masculino e tomar conta desse masculino. E o feminino, ele é mais acolhimento, é o amor, né? A delicadeza. Então, o quanto muitas vezes a gente reflete as nossas situações, né? Da família de origem, dentro da nossa relação que a gente vive hoje. E eu vou dar um outro exemplo aqui de uma situação que a gente viveu, que eu percebi recentemente, de uma pessoa que estava namorando, uma menina mais jovem, ela estava namorando um homem muito deprimido, né? Esse homem, ele tinha depressão, ele se mostrava fraco, um homem fraco. E ela, uma menina linda, inteligente, poderosa, ficou nítida que ela tomava a frente ali, que ela era um pouco mãe desse homem. É como se ela ficasse orientando ele, como ele tinha que ser, o que ele fazer. Tem muito disso, tá? A mulher que fica muito orientando o homem, ela sai do papel de mulher, é como se ela fosse a mãe do marido e não a esposa. Olham cada um o nosso lugar. Às vezes, nos pequenos detalhes, a gente sai fora do nosso lugar e isso começa a ficar pesado. E a gente enfraquece o homem. Porque imagina eu tratar ele como se ele fosse meu filho, como ele se sente? Orientando, dizendo o que ele tem que fazer, como fazer, que tem que mudar. Como você se sente com um homem assim? Ele te passa segurança, estrutura, te passa coragem? Aí ela me veio com essa história, né? E é claro que a gente na constelação não tem como trabalhar o nosso, não vai, eu não vou trabalhar o parceiro dela que é deprimido, que tem aí uma situação, mas eu vou olhar para essa moça e perceber por que que ela atraiu essa pessoa na vida dela. E quando eu fiz o movimento lá de constelação, eu percebi que o pai dela era muito parecido com esse relacionamento que ela tinha. Ele também era uma pessoa deprimida, inclusive ele entrou em depressão após a separação dos pais, né? A mãe se separou, ela quis a separação da cliente, a mãe da cliente, e esse pai dessa cliente entrou em depressão. E ele nunca mais se recuperou, sabe? Ele entrou na bebida, ele ficou um homem com situações, né? Um homem fraco que a gente olhando de fora, né? Cuidado para a gente não entrar muito no julgamento, mas entrar ver o fato, tá? E ele tem também uma história para ser assim, mas eu não vou entrar nisso agora, mas a gente entendeu por que ele era assim. E quando eu mostrei para ela, né, o quanto ela via também esse homem como fraco, como dependente, e o quanto era importante ela trazer coisas boas desse pai, olhar esse pai com outros olhos. E eu fui pedindo para ela me trazer informações de coisas que ela tivesse orgulho do pai. Olha que interessante, né? Porque às vezes a gente não consegue ver as coisas positivas, só as negativas. E quando ela foi falando as coisas positivas, o representante do pai ficou grande, sabe? Quando nossa, né? Eu tenho orgulho de quem eu sou. E ela começou a olhar para esse pai com orgulho. E aí o pai ficou doente na época, então ela teve que se aproximar, ela era filha única. Parece que o universo aproximou ela do pai para ela conversar, para ela conseguir ver o pai com outros olhos. E quando ela fez esse movimento de se relacionar, de se curar internamente com o pai,
o relacionamento dela acabou. Ela disse para mim, olha, eu terminei meu relacionamento. Isso foi uns meses depois, não foi logo. E ela estava muito bem. Eu não conversei muito com ela, mas eu percebi nitidamente por que ela terminou o relacionamento. Porque como ela se curou com o pai, no sentido, eu não vejo meu pai mais fraco, eu vejo um homem forte, eu vejo um homem, eu tenho orgulho desse pai, ele tem muitas qualidades. Então, agora eu vou buscar também nos homens aqui fora essas mesmas qualidades do meu pai. Porque a gente acaba buscando muita coisa no nosso marido, no nosso cônjuge, que vem do nosso pai. E a primeira vez que me falaram isso, eu falei, não, eu acho que não, meu marido é tão diferente. É muito diferente do meu pai. Depois eu fui vendo, gente, como meu marido é parecido. E daí parecido em quê? Você vai focar naquilo que você está. Se você olha o seu pai como fraco, você vai olhar o seu marido e o namorado, homens, como fracos. Se você olhar para o pai como forte, se você está resolvida internamente, perceber, talvez ele, por olhar para a história dele, né? Esse homem, por exemplo, que a gente está falando aqui, o pai da cliente, ele perdeu a mãe muito cedo. Ele perdeu a mãe muito cedo e ele não conseguiu buscar ajuda terapêutica, ele buscou ajuda na bebida. E muitas vezes a bebida faz isso, é uma forma de sobrevivência. Né? E que bom que ele sobreviveu, porque daí ele conseguiu dar a vida para essa mulher, para a cliente que veio até mim. Foi um jeito que ele encontrou. Cada um, hoje talvez a gente tenha mais acesso, mas isso é uma coisa que ali antigamente não tinha, né? Então, a bebida a gente olha como uma forma de amenizar a dor. Quando você olha para pessoas alcoólatras, se você entende lá a história que levou elas a isso, você fala, nossa, talvez eu nem teria sobrevivido. Ela conseguiu ainda sobreviver através da bebida. Então, as constelações fazem com que a gente olhe mais para a pessoa e para a sua história e saia do julgamento. Porque não é só olhar para mim aqui, por exemplo, é olhar para que veio aqui de trás, a minha história, que me levou a ser assim. É o que tem que eu sou desse jeito e não de outro jeito. E a partir do momento que essa cliente, então, começou a olhar o pai com outros olhos, ela se desencantou com o namorado. Porque é como se não, eu não quero isso para mim, eu quero um homem tão masculino, tão forte, seguro, cheio de qualidades como meu pai. E esse aqui já não é mais como meu pai, entende? É como se agora tem que ser diferente. Tá? Veja se isso faz sentido para vocês. É bastante complexo, né? Mas aquilo que a gente julga no pai, muitas vezes a gente encontra no nosso marido também. E as mulheres têm muito disso, vamos mudar o homem. E é incrível que quando a gente muda, o nosso marido, o nosso companheiro, namorado, os homens que fazem parte da nossa vida, eles mudam junto. E cada um no seu lugar, né? As mulheres são responsáveis por criar também homens, aonde a gente precisa liberar esses homens para olhar com confiança os filhos, mas meninos principalmente, para olhar com confiança para o pai. É muito importante que os filhos aí depois ali dos seus 6, 7 anos, que eles vão para a esfera do pai. O pai a mãe é aquela que fala assim, filho, tu tá levando o casaco na escola porque vai ficar frio. A gente se preocupa. E o pai é aquele que fala, se tiver frio, ele dá um jeito lá, ele não se preocupa. Se ele não quer levar, deixa passar frio, daí ele vai aprender.
O pai é aquele que nos leva para a vida, entendeu? O pai é aquele que nos mostra como a vida é. A mãe é o amor e o acolhimento. O pai é vai para a vida, vai para a vida. Por isso que muitas vezes a pessoa que não respeita o pai, não respeita pessoas lá na vida, não respeita patrão, não respeita professor, não respeita autoridade. Porque quem limita, né, o pai é limite, o pai é coragem, é aquele que põe regras, leis. Naquela carta do tarô sistêmico, né, o imperador, se vocês olharem para ele, o imperador, ele tem um jeito frio, ele é sentado todo num trono gelado. O homem é assim. Agora, muitas vezes a gente troca os lugares, né? E é importante perceber, se você está no lado masculino, você deixa um pouco o seu marido afeminado, né? Você tira a força desse homem. Você quer mudar ele, mas é você que precisa mudar. Não sei por que estou falando tudo isso agora, mas provavelmente é o que vem, tá? Não coloquei aqui nada, nenhum cronograma. Mas eu lembrei de uma constelação aqui, onde a mulher falou para mim, ela me trouxe uma situação de traição, e daí ela trouxe que, né, ela foi traída pelo companheiro, e na constelação mostrou que o pai também traía a mãe. Então, ela vivenciou uma situação muito parecida com a mãe, onde ela também encontrou um homem que a traiu. Ela repete uma história. Mas também teve uma outra situação que a mulher, ela julgou tanto o pai, que o pai traiu a mãe, ela viu situações de tristeza, e ela cresceu, se casou bonitinho, teve seus filhos, e de repente ela se encantou por uma outra pessoa, e quando vê, ela estava traindo o marido. Ela estava fazendo exatamente aquilo que ela julgou no pai. Tá? Então, são algumas dinâmicas que acontecem. Mas o que eu sinto a necessidade de falar para vocês é que, principalmente para quem tem filho menino, é muito importante os filhos meninos irem para a esfera do masculino. Você percebe nitidamente uma criança que tem a presença do pai efetiva, tá? Não é só morar na casa, mas que que caminhe com o pai, né? Que vai jogar bola, que vá pescar, coisas masculinas, porque a voz dele é diferente, é uma estrutura diferente. E é isso que ele vai levar depois para a mulher lá na frente, para a companheira. A gente precisa de meninos que cresçam masculinos, no sentido de meninos que podem nos levar segurança, coragem, estrutura para a mulher lá na frente. E depende muito das mulheres hoje. E depende muito das mulheres perdoarem os homens lá de trás pelas situações que aconteceram muito aqui perto. E não é a quem é melhor ou pior, todos fazemos parte. A gente precisa dos homens. E a gente precisa voltar, muitas vezes, para o nosso lugar de mulher. E qual que é a receita? Às vezes não tem uma receita, tá? Às vezes é um caminhar. Mas é perceber que o quanto você está masculinizado. Às vezes teve uma cliente esses dias que ela agendou a constelação para o marido, ela levou ele lá e ela pagou para ele, ela buscou ele.
Isso já me trouxe muita informação, né? De quanto ela toma frente em tudo. E a gente como mulher consegue tudo isso, mas é extremamente pesado tomar a frente em situações onde a gente deveria deixar o homem tomar a frente. Ele desbravar, ele abrir aí os horizontes e a gente seguir junto com ele. Não é ser submissa, entendeu? É andar junto. Mas perceber que aqui é tão mais acolhedor quando ele tá, né? O homem aqui do lado, forte, uma estrutura, uma segurança, onde eu confio, né? Eu tô em paz, eu tô segura aqui. Ele vai dar conta, ele me protege. Quero ouvir perguntas de vocês. Quem quer me perguntar ou falar alguma coisa que teve um insight aí? Abre o áudio e fala comigo. Eu quero falar, assim, é referente ao masculino, mas, assim, é sobre dinheiro. Porque, no meu caso, assim, eu percebi esses movimentos de eu, assim, fazer isso, falar muito para ele, explicar muito da vida para ele, essas coisas. Só que o que que acontece? No financeiro, eu percebo que eu controlando as coisas fluem melhor, né? Isso seria um movimento mais assim assim de masculino também? Como era a sua mãe? A minha mãe sempre controlou. Quer fazer um movimento em relação a isso, Ana? Pode. Vamos fazer? Uhum. Então tá. Porque é uma coisa que você repete, né? Já tá É bem assim, claro. assim, ele corre atrás, ele ganha, mas eu percebo assim, se for ele que for pagar as contas, parece que não rende, parece que falta dinheiro, parece que, sabe, que acontece um monte de coisa, é uma coisa horrível. Agora eu não sei se é eu assim, que cocrio essa situação ou se realmente é algo dele, entendeu? Uhum. Sim, não? A gente sempre que atrai, tá? Aqui na constelação Uhum. é sempre a gente, tá? Se vocês querem uma receita inicial, nunca é o outro. Nunca é o outro, é sempre a gente. Você atraiu a situação por você estar numa sintonia de alguma coisa que traz essa situação para a tua vida. Como que é o nome do teu marido? William. William, tá? Se não fosse o William, você ia encontrar um José com as mesmas características. Uhum. Então, não é o William em si, é o que ele traz para completar aquilo que tu tem na tua história, entendeu? Então, eu vou começar aqui. Eu vou colocar uma representante para você. Dá para ver? Deixa eu só aumentar aqui. Dá para ver. Uhum. Deixa eu só mexer aqui um pouquinho. Quando você olha aqui um pouquinho para você, né? Eu quero que você acesse um pouco como se você estivesse olhando para você mesmo. Eu quero que você me diga, sem assim contar historinha, que você sinta que palavras que vêm, que você está vendo aqui em você quando você olha para você. Eu sinto um peso muito grande, uma vontade de chorar e me sinto presa a algo, uma tristeza. Tem dor nas costas, parece. Tenho. Eu achava que assim era falta da minha cesárea, mas eu sempre tive dor nas costas e nas pernas, desde pequena, Uhum. nas pernas principalmente. Ó, vou colocar uma representante aqui para algo que vai te ajudar. A sua tristeza vem daqui.
Quando eu coloco essa pessoa aqui, quem você vê aqui? Assim, deu uma aliviada, mas eu não sei se não sei, se é a minha mãe, não sei. Aqui é sua mãe, tá? Uhum, Eu vou fazer algumas frases e você vai falando essas frases e percebendo como é para você. uhum. Diga, minha mãe, Minha mãe, eu sou muito parecida com você. eu sou muito parecida com você. Eu vejo que não foi fácil para você. Eu vejo que não foi fácil para você. E hoje eu percebo que eu repito muitas coisas. E hoje eu percebo que eu repito muitas coisas. Ó, coloquei um representante aqui para o seu pai. E olha que interessante, eu coloquei já um pouquinho mais para trás. Então fica bem nítido. E você também me trouxe essa informação de que quem tomava a frente é a mãe. Uhum, Olha o que a gente veio falar até agora, né? Nada uhum, é por acaso. De o quanto a gente quer acessar o pai, mas para isso a gente precisa passar pela esfera da mãe, porque a gente muitas vezes está ligado a uma história. uhum. Então, aqui é como se você pudesse dizer: minha mãe, Minha mãe, eu sinto muito. eu sinto muito. Foi assim. Foi assim. Eu concordo que foi assim, Eu concordo que foi assim. mas eu peço Mas eu peço, com amor com amor, para que agora eu consiga olhar com outros olhos para o meu pai. para que agora eu consiga olhar com outros olhos para o meu pai. E para que eu faça diferente de tudo isso. E para que eu faça diferente de tudo isso. Você é minha mãe Você é minha mãe e você é meu pai. e você é meu pai. Agora eu vejo você, meu pai. Agora eu vejo você, meu pai. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Se você não tinha energia Se você não tinha energia para tomar o teu lugar. para tomar o seu lugar. Ele era muito doente. Ele trabalhava, ele era muito obeso, ele tinha, eu não conheci. Ele tinha úlcera que sangrava e ele era chapeiro, ele carregava muita carga nas costas. E quando eu descobri que ele faleceu, as minhas tias contaram que parece que ele estava numa fazenda carregando uma carga, parece, e aí ele passou mal e ele se arrastou assim, por muitos metros para tentar pedir socorro e ele não conseguiu. Os seus pais já eram separados, então. Já ele foi embora, eu tinha 1 aninho de idade. Ó, né? Com essa história, é nítido que a gente tem bastante dificuldade em confiar no homem com uma história assim, porque não teve a presença, né? O pai foi embora, o pai abandonou, às vezes o pai morreu, mas a sensação é não dá para confiar. Então aqui você foi o pai certo para mim. Você foi o pai certo para mim. Eu sinto muito se foi tão difícil para você. Eu sinto muito que foi tão difícil para você. Até hoje eu carrego um pouco desse peso. Até hoje eu carrego um pouco desse peso.
tá? Essa dor na coluna também tem a ver alguma coisa aqui, tá? Com essa ligação do pai, que você também falou que teve aí bastante dores, alguma coisa nesse, tá? Dor nas pernas eu sempre tive desde pequeno. Não sabe da avó paterna? Não, não conheci também. E engraçado que ontem eu tentei fazer um movimento sozinha, ela apareceu para mim, só que eu não consegui identificar a minha avó paterna. Eu não consegui identificar. Tem alguma coisa aqui com a avó, tá? Como você não vai saber a história, a gente vai fazer só o movimento. Talvez, né? Talvez a avó também não tenha presença do avô. É porque aqui eu vejo, não sei se você tem essa impressão, se dá para ver, mas ela também é como se carregasse peso, estivesse inclinada, dificuldade, sabe? Tem muita dor aqui, muita dor muscular e tristeza. Então aqui, diga para ela, eu não conheci você. Eu não conheci você. Mas dentro de mim, você tem um lugar. Você tem um lugar. Eu sinto muito por tudo que aconteceu. Eu sinto muito por tudo que aconteceu. Mas eu quero dizer para você. Que deu tudo certo. Que deu tudo certo. Se eu estou aqui hoje. É porque deu certo. É porque deu certo. Me veio assim. É porque ela teve gêmeas e morreu, né? As gêmeas dela. E eu lembrei dessa história, só isso. Só para falar, que eu lembrei. Ah, entendi. Quer dizer, uma mãe que perde filhos, né? É bastante sofrida, é bastante peso, né? Tem muita tristeza aqui no campo. Tá? Então, não sei exatamente o que aconteceu, mas é peso, tristeza, dor. Diga para ela, eu sinto muito que foi assim. Eu sinto muito que foi assim. Por favor, me libere. Por favor, me libere. Para que eu tenha uma vida mais leve. Para que eu tenha uma vida mais leve. E ó, tem um movimento aqui. Diga para ela assim, talvez o dinheiro fez muita falta. Fez muita falta. E ficou um ressentimento. E ficou um ressentimento com o dinheiro. Com o dinheiro. Aí vou colocar um representante aqui, como se fosse o dinheiro aqui, tá? Me veio isso, assim, que essa coisa do dinheiro já vem lá de trás, algumas percepções. O que que acontece? Às vezes, quando fez falta, muita falta, fica-se uma coisa assim, o dinheiro é uma briga com o dinheiro, né? Ele me fez falta, eu tenho mágoa do dinheiro. E quando a gente está magoado com alguma coisa, vamos pensar que o dinheiro é uma pessoa. Ele não vem perto da gente, a gente precisa se reconciliar com ele. Então, tem alguma coisa aqui que faltou nesse sentido financeiro. E quando eu peço para você, você já tem um conhecimento maior, quando eu peço para ela liberar você, não significa que ela não queira que você tenha dinheiro, que você seja mais leve, significa que muitas vezes você, por uma lealdade, e lealdade aqui a gente usa num termo não tão bom, é uma coisa de repetição. A gente repete por amor, não é consciente, né? É inconsciente, não é uma coisa boa, mas a gente repete como se
todo mundo foi assim, né? Minha mãe, minha avó, a história foi assim, é difícil eu ser diferente. Então, é um padrão de repetição que nos amarra muitas vezes. E não tem culpados, tá? É o que é a partir dessa história. Eu tô falando isso mais para os outros do que para você, porque eu sei que vocês têm esse conhecimento. Uhum. Vou colocá-la aqui de novo, né? É como se aqui é como se você estivesse olhando para o pai e a avó, alguma coisa aqui nessa esfera. E eu vou fazer um movimento aqui, você disser, vocês fazem parte. Vocês fazem parte. Agora eu recebo Agora eu recebo o que vem de vocês. o que vem de vocês. As coisas boas que vêm de vocês. As coisas boas que vêm de vocês. Eu honro essa história. Eu honro essa história. Que mais que você vê aqui? Não sei, é uma sensação que está faltando algo, mas não estou identificando. A gente não terminou ainda, mas tá Ah, melhor agora, tá? É como se aham. tá mais leve. Não, eu até respirei aqui mais profundo aqui. Uhum, ok, tá, obrigada. Preciso dessa percepção para ver se está Uhum, fazendo sentido. uhum. Tá? Então, diga que eu deixo com vocês os pesos Eu deixo com vocês os pesos e as dores, e as dores, com muito respeito. com muito respeito, Em homenagem a vocês, em homenagem a vocês. vai ser mais leve agora. Vai ser mais leve agora. Por favor, minha mãe, Por favor, minha mãe, me olhe com amor me olhe com amor se eu for diferente de você. se eu for diferente de você. Eu coloquei um representante masculino aqui para representar o seu marido. Uhum. Diga para ele, quando eu olhava para você, Quando eu olhava para você, eu olhava também para o meu pai eu olhava também para o meu pai e para toda a história que eu tive. e para toda a história que eu tive. Agora eu vejo Agora eu vejo que você não é que igual ao meu você pai. não é igual ao meu pai. Eu não preciso mais projetar em você Eu não preciso mais projetar em você as mesmas condições do meu pai. as mesmas condições do meu pai. E é engraçado que me veio na minha memória aqui que eu acho que meu marido se arrasta igual meu pai se arrastou para morrer. Sabe? Assim, a Quanto minha mais energia. você
porque ele é da área de programação e ele está migrando agora, assim, migrando para outra empresa. Parece que para ele tudo demora, sabe? Aí eu fico assim, nossa, se você é igual meu pai, até para morrer você se arrasta, sabe assim? Uhum. Eu fico com essa sensação, sabe? Que ele tá igual meu pai, que ele tá se arrastando, Tá. sabe? Então, de novo, tá? Olha para ele e diga: eu libero você Eu libero você de refletir o meu pai. de refletir ao meu pai. Tá? Porque quando você olha para ele, na verdade, você olha para isso, né? Ó. Uhum. Agora eu vejo você Agora eu vejo você como meu marido. como meu marido Esse é meu pai. e esse é meu pai. Eu sinto muito Eu sinto muito se você representava para mim outras coisas. se você representava para mim outras coisas. A partir de agora, A partir de agora, eu vejo você eu vejo você como meu marido, como meu marido, como homem. como homem, Eu sou a mulher. e eu sou a mulher. Vou colocar aqui a sua mãe, a mãe, o pai, né? Atrás aqui tem, claro, tem os avós. Aqui também vai ter uma história dele, né? Uhum, Mas você é como se você libera ele para ele ser diferente. uhum. E olha que interessante, olha aqui que eu fiz. Quando eu fiz essa liberação, eu movimentei e ele ficou. Olhando pro dinheiro. Aham. Uhum. Não sei se dá para ver bem Tô nítido vendo, isso. aham, tô vendo. Eu libero você Eu libero você para olhar para o dinheiro para olhar para o dinheiro também. também. Viu, Ana? Ele tem muito potencial para fazer dinheiro. É por isso que eu não entendo, é porque eu sei que ele tem potencial. Aí ele não consegue ganhar e eu fico nervosa, Então, mas entendeu? aqui ficou nítido que é como se você estivesse na frente. Eu percebo que a minha ansiedade trava ele, entendeu? A Gente, minha ansiedade. teve uma vez que eu fui constelar, falei, eu quero constelar meu marido porque ele estava com uma dor. Uhum, E vocês, meu Deus, eu entendi naquela constelação que eu que estava criando aquilo, de tanta pressão que eu fazia nele. Fui constelar ele e, claro, né, como sempre, hoje eu já aprendi, porque quando a gente vai constelar o outro, é mais a gente. uhum. Mas se pensa que coisa que a gente faz, né? Que meleca. É, é uma coisa louca mesmo. E aí eu fico bravo porque eu sei que tem potencial e parece que sempre para ele a coisa é mais demorada, é mais difícil. E E aí eu fico ansiosa, sabe? diga aqui Pa- para É, ele, a ah, partir de agora, a partir de agora, eu confio em você eu confio em você e eu solto você, e eu solto você, porque eu confio em você. porque eu confio em você. Vai lá e faça dinheiro, Vai lá e faça dinheiro, porque eu confio em você. porque eu confio em você. Tá? E aqui a tarefa sua é de você se reconciliar com o dinheiro também, né? Mas liberar ele para ele ir e empoderar esse homem, falar, meu Deus, né? Olha, dizer assim, se eu pudesse voltar lá atrás, eu casava com você de novo, Uhum, porque você tem muito, muito talento, você vai fazer muito dinheiro. uhum, Eu admiro você, é essa coisa de trazer esses movimentos de empoderar o homem aqui, uhum. né? Porque às vezes a gente só É, desqualifica, né? uhum. Tá? Porque a constelação também é ação. Ação. E ó, agora é como se ele tá tomando a frente, tá? Eu vou deixar Uhum, esse movimento para você observar, uhum. mas olha como fica mais leve para você
quando ele está aqui e você está um pouquinho atrás, no sentido, não é ganhando menos, não é nesse sentido de submissão, mas é no sentido que é tão seguro, tão saudável quando ele consegue tomar essa frente e você confia nisso. Uhum. Isso brilha mais. Agora eu vejo a sua representante com mais esperança, com mais leveza, tá? Veja se isso faz sentido para você. Eu bem mais leve. Foi um movimento muito tranquilo, bem leve, assim. Provavelmente você está trabalhando muito essas questões, né? Estava bem aberta. E é isso, olha o que a gente faz. Obrigada pela troca, né, Ana? Porque a gente aprendeu junto aqui o quanto forte muitas vezes a gente é como mulher e o quanto muitas vezes a gente critica o homem e é a causa de algumas situações nesse próprio homem. A gente acha que quer resolver aqui nele, mas aqui era simplesmente você abrir o caminho para ele ir com confiança. Verdade. Gratidão pelo movimento. Gratidão a você, gente. Alguém quer falar a partir desse movimento? Alguém quer trazer um insight, alguma pergunta? Será que fez sentido para quem está aí? Tô vendo nos rostinhos aí. Quem quer falar? Eu posso comentar. Quem que quer comentar? Priscila. Pode falar, Priscila. Você pode abrir a câmera? Sim. Já... A gente não está te vendo. Estão me ouvindo? Estamos. Você consegue abrir a câmera? Abriu. Sim. Pode falar. Para mim, fez sentido a questão do... Eu ainda não tenho um parceiro, mas fez sentido a questão do dinheiro em relação ao pai. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu não sei como fica o meu lugar. Não sei, assim, como é que seria essa situação, porque meu pai, ele fez várias dívidas no meu nome. E por muito tempo, eu, me revoltei e tal, era adolescente, né, assinei várias coisas de banco, etc. Aí depois, eu já trabalhei ele, né, em constelação também, e consegui, assim, perdoar e tal, porque eu sei que ele fez por melhor. Só que essas dívidas ainda estão, digamos assim, rolando e parece que o negócio não anda, sabe? Parece que a gente tenta resolver, mas não desenrola. E aí, assim, eu não sei se eu tenho que deixar isso com ele ou se eu tenho alguma responsabilidade nisso também. Apesar de ele ter feito. Por algum motivo você entrou nisso, né? E isso pode estar te travando ainda hoje, porque aqui existe uma coisa assim de não estar resolvido, né? Precisa ser olhado e precisa olhar com muito carinho para isso, para você não também criar dívidas futuramente, tá? Para você perceber o que levou a tudo isso e como sair disso com leveza para não repetir isso na frente, para se comunicar diferente com o dinheiro, para olhar se você está no teu lugar ou não, porque quando aqui não sei como foi o processo um pouco diferente, mas tem gente que empresta dinheiro para o pai, que paga as coisas para o pai,
a gente sai fora do nosso lugar, né? É como se você fosse mãe do pai, não filha. Então, Sim. precisaria olhar assim com mais profundidade, tá? E eu não vou conseguir fazer isso nesse momento, porque aqui me parece uma constelação grande, demorada, e Sim. a gente já avançou um pouco do horário, mas tem algo oculto aqui para ser olhado, tá? Tem alguma coisa e vai te fazer muito bem colocar isso em um movimento de constelação, vai se abrir, principalmente para o teu financeiro e para o masculino, né? Para os homens em si, como você falou, que não tem relacionamento ali, uma Sim. pessoa. Sim. Acredito que tenha algo que está refletindo aí, tá? Tá, eu vou procurar trabalhar isso. Sim, né? A gente tem nossas questões, né? E durante esses movimentos que a gente faz, que nem hoje, muitas fichas vão caindo, e é muito legal, porque daí a gente tem essas percepções. Até então eu não tinha percebido, então agora eu já tenho percepção, a consciência. E a partir disso, agora eu tenho a responsabilidade de olhar para a minha parte nisso e soltar isso, sabe? Resolver, porque senão eu vou levando isso para a minha vida. E você já agora consegue, então, ter essa percepção e confio que na hora certa você vai olhar para isso. Te Obrigada. ajudei, Priscila? Sim, sim. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada a vocês, tá? Cada constelação que eu faço, eu aprendo muito, gente. Vocês não têm ideia. Ontem a gente teve 3 constelações em grupo, onde eu falei, meu Deus, eu era como se fosse um curso superior, assim, uma coisa de movimentos, de interpretações, de situações, que eu falei, nossa, que incrível ter essas percepções, esse conhecimento. E para quem quer aprender mais, né, vai participar de grupo de constelação, tem a série também aí que está fazendo bastante sucesso, que é né, a nova mulher, as novas mulheres, alguma coisa assim. Enfim, né? Tem bastante coisa hoje disponível para você ter acesso àquilo que está muitas vezes provocando situações aí na sua vida. E de novo, gente, é sempre a gente, tá? Em alguma esfera, e nem sempre é consciente. Busca o que está oculto. Então, independente da situação, é financeiro, é relacionamento, trabalhe numa constelação exatamente aquilo que é e vai se mostrar aquilo que está oculto. E rompe com isso, sabe? Já deu, já chega para você ter um outro resultado. E é incrível, gente, o resultado que você tem após isso. Eu podia até pedir aqui alguns depoimentos, porque eu sei que tem depoimentos bem legais aqui. Eu estou vendo alunas de curso de constelação, mas como a gente já avançou do horário proposto, eu vou deixar vocês lá no grupo, quiserem comentar alguma coisa, né? Esse vídeo fica gravado, então, para quem está assistindo gravado também, não é por acaso. Pode deixar aí seu comentário para mim saber que você está aqui, que isso fez sentido. E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Então, se despedindo aqui. Gratidão por fazerem parte aí dessa egrégora. Tchau, gente.